Situação dos jogadores lesionados do Flamengo. Como está cada um dos casos? Vamos trazer isso para vocês. Também já tem definido o árbitro para o jogo de volta entre Internacional e Flamengo pela Liberta. Varela. Galera, acabou por fim a novela, não? Poxa vida. Ontem também teve um entrevistado surpresa, Arrascaeta, que deu uma entrevista meio na base do nem sim, nem não, muito pelo contrário. Por fim, torcida começa a criticar de forma mais pesada o trabalho de Felipe Luiz. Vamos falar sobre esses temas. Fala galera, rubro-negra, estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo. Esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão inscreva-se, ativar o sininho da notificação, porque assim, sempre que postarmos um vídeo novo, você será notificado e, claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. E como todos os dias falamos, é rapidinho. Papo 1. E deu. E deu. Bom, bora começar com as notícias. O ano para o Flamengo, de agora para frente, começa com as competições se afunilando e tendo a defesa da liderança do Campeonato Brasileiro no segundo turno. Com essas, a gente vai trazer para vocês a situação de alguns velhos conhecidos nossos do DM. Vamos lá? De La Cruz. Ele está liberado, galera. A inflamação já parece ter sido curada e está à disposição, inclusive para o jogo de domingo. Você acredita nisso? Meus amigos, Felipe Luiz, se quiser, pode contar com o meia uruguaio. Emerson Royal está próximo de retorno, graças a Deus não foi nada de complicado o que o nosso lateral teve e possivelmente, não acho que para domingo, mas para o jogo de quarta-feira contra o Internacional vai ficar também à disposição. Danilo teve uma boa semana de trabalho, aliás treinou normalmente com o grupo e realizou todas as atividades, porém com uma carga um pouco mais leve. Acreditamos que mais ou menos entre o jogo do Inter da quarta e o fim de semana da semana seguinte, ou seja, já vai ser o que? Segunda rodada do Campeonato Brasileiro, ele já esteja à disposição de Felipe Luiz também. Por fim, Eric Pulgar. Ele tem um cronograma de recuperação que vai girar ali em torno de mais ou menos 12 semanas. Ele está com 6. E tem um detalhe, ele vai passar por uma avaliação nos próximos dias, visando entender como está o comportamento pós-cirurgia da recuperação dele. Daí para frente, muito possivelmente, a gente vai começar a ter uma data um pouco mais precisa para o seu retorno. Mas o de positivo é que metade do caminho já foi. Que bom que está evoluindo bem também. Ainda né? bem. Bom, galera, seguindo com as notícias, fim da novela. Felizmente, galera, o Flamengo finalmente acertou a renovação de contrato com Guilherme Varela. O lateral direito assinou o novo vínculo no início da tarde de ontem no Ninho do Urubu e agora tem contrato até dezembro de 2027. Desde que chegou lá em 2022, o Varela já disputou 111 partidas e marcou 3 gols pelo Mengão. A negociação começou lá em março e envolveu aumento salarial, tempo de contrato e também o valor das luvas do novo acordo. E o próprio Varela falou ao site oficial do clube. Ele disse o seguinte: muito feliz de permanecer aqui mais um tempo com essa camisa, com esse clube. Foi uma negociação tranquila pelas duas partes. Eles tinham o desejo que eu ficasse e eu tinha o desejo de ficar. Então, foi tudo feito com muita tranquilidade. Ou seja, tudo certo, eu te quero, você também me quer, então vamos ficar. E o Varela segue firme no Flamengo até 2027. Se o querer é mútuo,
Tá tudo certo, né? Aí não tem erro. E galera, venhamos e convenhamos, o Varela nos últimos jogos do Flamengo tem se transformado numa peça muito importante. A gente percebe que ele atua com muita competência em outros setores do campo, fora lateral. É uma boa renovação, sem dúvida. Parabéns. Seguindo com as notícias, está definido o árbitro que vai apitar Internacional e Flamengo pela Libertadores. E galera, já é um velho conhecido do Mengão. É o uruguaio Esteban Ostovic, ou Ostovic, desculpem se eu estiver falando errado, mas acredito seja algo parecido com isso. Ele já esteve na vida do Flamengo em 4 oportunidades, já apitou 7 jogos pela Libertadores. 2021, ele conduziu um LDU 2, Flamengo 3, 22, Flamengo 1, Corinthians 0, 23, Nublense 1, Flamengo 1. Se não me falha a memória, isso foi até o jogo de estreia do Flamengo, não foi? E em 24, Palestino 1, aí não agrada nada, Flamengo 0. Independente de qualquer coisa, ele tem um retrospecto positivo contra o Mengão. E no VAR vai estar um conterrâneo dele, outro uruguaio, o Andrés Cunha. Portanto, que esses caras não apareçam, façam o trabalho deles e que de preferência corra tudo bem pro nosso lado, é claro. Que eles façam deles e o Mengão também, né? Ah, precisa, né? Bom, galera, seguindo com as notícias, o Arrascaeta foi escolhido pelo clube para dar entrevista coletiva na tarde de ontem no Ninho do Urubu. E ele abriu o jogo aí sobre vários assuntos quentes do Flamengo. O Arrasca comentou sobre a pressão da torcida, mesmo com o time na liderança do Campeonato Brasileiro, e também rebateu as polêmicas internas, como, por exemplo, o caso do Pedro e também aquela declaração do médico José Luiz Runco sobre o Nico de la Cruz. Ele foi direto, disse o seguinte: costumo falar que o Flamengo só perde para ele mesmo. Quando você tem jogadores experientes e respeitados, temos um grupo humano muito forte. O externo não vai abalar o nosso elenco. Estamos até a morte com os nossos companheiros. Sobre as críticas nas redes sociais, principalmente depois da vitória por 1-0 sobre o Internacional, o Arrasca falou o seguinte: o futebol da internet é diferente do que acontece em campo. Às vezes ganhamos e não ficamos satisfeitos, mas seguimos tranquilos porque treinamos forte e temos um treinador que nos dá ferramentas. Bom, o Camisa 10 também falou sobre o seu posicionamento em campo e disse que nesse ano ele tem corrido muito mais que em anos anteriores, ficando mais perto da área para finalizar. E ele completou dizendo: por mais que eu seja um meia, gosto de fazer gol, sempre chegando na área. Sobre o confronto decisivo contra o Inter na Libertadores, o Arrasca reconheceu as dificuldades. Ele disse: é um time que não cede espaços, tem jogadores importantes. Temos vantagem do 1-0, mas vamos para ganhar o jogo. Tomara, hein, Arrasca? Tomara. Ele ainda fez questão de valorizar o Felipe Luiz. Muitos treinadores não conseguiram fazer o que ele está fazendo. O respeito que tenho por ele vai além do futebol, mas também pela pessoa que ele é. A única coisa que o Arrascaeta não quis comentar nessa coletiva foi sobre a própria renovação. Galera, todos sabem que ele tem contrato até o fim de 2026. As conversas meio que chegaram ali a querer, começar, mas foram congeladas pela diretoria, o que naquele momento incomodou tanto o jogador quanto o seu staff. E ele resumiu dizendo o seguinte: nesse momento, não gostaria de falar sobre isso. E a gente respeita, né? Claro, eu penso da seguinte maneira, para dar um match nessa história aí, o Flamengo fez contratações de jogadores que podem suprir essa eventual necessidade de Arrascaeta. Aí a renovação de contrato vai ficar um pouquinho mais complicada. Mas essa é a minha visão dentro desse cenário que o Flamengo no momento está construindo. O Arrascaeta falou sobre a internet, que muitas vezes não perdoa a atuação do Flamengo. Mas será que dentro de campo eles saem realmente satisfeitos quando o Flamengo apresenta um futebol como apresentou na quarta-feira frente ao Internacional? De verdade, galera. Começa mais ou menos assim, O Flamengo do Felipe Luiz é um saco. É ruim de assistir, dá sono.
Esse time é muito mal aproveitado. Dá para tirar coisa melhor daí. Isso é somente um dos inúmeros comentários que foram feitos na internet depois do Flamengo ter um segundo tempo totalmente apático e chato de se ver, que aliás corremos inclusive risco no resultado. Outra foi assim, ó, 2 finalizações do Flamengo em todo o segundo tempo, em um jogo de mata-mata, em casa. Mesmo com o material humano que tem, é cada vez mais claro que esse Flamengo de Felipe Luiz será marcado como o time de controle de posse de bola, ótima defesa e bola parada. Ou seja, aquele futebol agudo não tem aparecido no Mengão. Mais uma, a estratégia de Felipe Luiz no jogo de ida inclui 4 atacantes móveis: Plata, Luiz Araújo, Samuel Lino e Bruno Henrique, o que deu dinâmica ofensiva na primeira etapa. Entretanto, no segundo tempo, o ritmo caiu, reacendendo inclusive o próprio debate que ultimamente tem tido muito sobre a proposta de trabalho do treinador. A gente via em algumas entrevistas coletivas do Felipe Luiz exaltando o elenco do Flamengo e falando sobre as possibilidades de chegada. Nesse momento, ele continua tendo um time para se exaltar. As chegadas aconteceram e ainda acontecerão, porém, dentro de campo, a gente não está vendo mudança. E é incrível como mudou a postura do Flamengo dentro de campo. No início do Felipe Luiz como técnico do Flamengo, a gente via e ele falava direto nas coletivas: ó, eu não tenho medo de ir para cima, eu não tenho medo de ir para dentro do meu adversário. Só que de uns tempos para cá isso simplesmente mudou. Ele está ficando pragmático. Demais, inclusive. Isso aí incomoda a gente. Não tem como. A internet não se rebelar. Né? Lógico. Lógico. Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora pela manhã. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha pra gente. Botão aqui embaixo, já se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário, compartilhem pra geral, porque vocês sabem, juntos somos mais fortes. Muito mais fortes, amigos. Pessoal, fiquem bem, um excelente sábado a todos vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo. Amigos e amigas, tchau, tchau.